o tema da palavra é sofrimento como? Lidar. Sofrimento como? Lidar. Eu uso como pano de fundo a crucificação de Jesus, o momento de maior sofrimento de Jesus, o Messias, o Salvador. Aquele que mais sofreu e mais soube encarar o sofrimento. De uma forma dinâmica, simples e cheio de amor no coração, ele sabe lidar com o sofrimento. E faço uma concatenação com o sofrimento dos personagens bíblicos e também com experiências pessoais e pastorais. Todo ministro chamado por Deus enfrenta momentos difíceis, né? Hoje eu tenho aconselhado alguns irmãos vocacionados nos momentos das suas crises, porque já passei por algumas delas, né? E a gente passa por crise para ser treinado, para crescer, para avançar. Essas crises são pedagógicas, né? Eu queria agradecer a minha filha Gabi, a Luciana, que está ali, né? Participaram da correção do primeiro momento do livro, né? Eu passei para elas fizeram uma correção junto com uma outra profissional que já lida com o livro. A Luciana é formada em letras e a Gabi está se formando agora. Queria agradecer a presença do Egno. Obrigado, querido, por você ter vindo, ministro de família, tem participado aí dos nossos encontros e tem abençoado muitas pessoas nos mais diversos lugares. São Marcos capítulo 15, verso 33, quem achou diz amém. E quero agradecer, né? Quando eu faço um agradecimento genérico, eu estou agradecendo a minha equipe, né? O pastor Sidney, que aqui está, é um amigo, ele não é um funcionário da igreja, ele é um amigo meu, um companheiro de ministério que tem labutado comigo aqui, meus diáconos, minha equipe diaconal, que tem servido a igreja com todo afinco, com todo amor e carinho, os auxiliares, os líderes dos nossos ministérios, cada um de vocês são muito importantes e vocês fazem parte dessa história. São Marcos capítulo 15, versículo 33 diz assim: chegada a hora sexta, houve o quê? Houve o quê? Trevas sobre toda a terra até a hora nona. Hora sexta, meio-dia, né, no horário judaico. Hora nona, 15 horas. Portanto, de meio-dia às 3 da tarde, Jesus na cruz, trevas tomam conta dos céus. Os céus se enegrecem. A hora nona, clamou Jesus em alta voz. Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Fala em aramaico, o que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? No auge da dor, do sofrimento, num dado momento ele não consegue e põe para fora a dor que está sentindo. Queria chamar o pastor Josué para sentar aqui à frente. Fica aqui, meu amigão. Ele é um dos homens de Deus lá da oração que eu citei, ali da Igreja Batista do Calvário. Fica aqui perto do pastor Sidney. Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, fez o quê? Expirou, morreu. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que era o comandante da guarda romana, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o quê? Filho de Deus. Estava também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Amém, meus queridos? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite festiva, por essa noite de celebração. Obrigado por essa mensagem que não é uma mensagem humana, é uma mensagem sobre-humana, é uma mensagem dos céus. Edifica a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, que a sua bênção permeie a nossa alma, o nosso coração, e que essa mensagem, ó Deus, rompa fronteiras de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Que essa mensagem chegue nos mais diversos continentes desse planeta e atinja o coração de pessoas, abençoando-as para a glória, louvor e honra do seu nome. Que todo o povo de Deus diga amém. Queridos, quando a gente fala de sofrimento, a gente fala de algo que a gente não gosta
de sequer pensar. A menos que esse alguém seja um masoquista, né? Masoquista, para quem não sabe, é quem tem um distúrbio, um transtorno da personalidade. E ele gosta de apanhar, ele gosta de sofrer. O sofrimento lhe faz bem. Mas salvo os masoquistas, ninguém gosta de sofrer. Só que a despeito de não gostarmos de sofrer, a vida por si só traz no seu bojo uma pitada de sofrimento. Para alguns uma pitada maior, para outros uma pitada menor. Mas todos os seres humanos, indistintamente, quer ricos ou pobres, quer cristãos ou judeus, quer religioso ou não, quer rico ou pobre, quer branco ou negro, não importa, independente de classe social, etnia, religião ou qualquer fator, todos nós sofremos ou sofreremos um dia. Existem sofrimentos que não conseguimos explicar, não há explicação. Algumas pessoas querem associar o sofrimento à relação de causa e efeito. Se fulano está sofrendo é porque ele está em pecado, é porque ele está afrontando a Deus e afrontando os desígnios e os propósitos de Deus. Então vamos analisar a vida de Jó. Deus inicia o livro de Jó dizendo: ele é um homem reto, íntegro, que se desvia do mal. E a despeito dessa declaração do próprio Deus em relação a Jó, Jó sofre como nenhum de nós aqui sofremos. Porque num dia ele perde todos os seus bens e perde todos os seus filhos. Ele tinha 10 filhos, ele perde tudo. Ele dorme rico, acorda pobre. Ele dorme pai de 10 filhos e no outro dia ele acorda órfão de seus filhos, porque os seus filhos morrem abruptamente. E sua mulher, que era uma mulher normal, tem gente que critica a mulher de Jó. Eu no lugar dela não sei o que faria. Eu acho que ela ainda pegou leve. Jó faz uma declaração tremenda em face do seu sofrimento, e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. E a mulher diz: você é um louco, você é maluco, você está esclerosado, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O final da história de Jó é que a gente conhece a história, por isso a gente consegue conceber um pouco, né, aquilo que aconteceu. Deus restaura a sua sorte, assim como no salmo que lemos inicialmente. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Aleluia. Então Deus restitui novos filhos, não que substituísse os primeiros, mas depois de ter chagas no seu corpo, depois de estar com doenças terríveis, depois de enfrentar todo aquele sofrimento, Deus lhe restitui os bens, Deus lhe restitui a família, e a vida de Jó é transformada, e o tempo de sorrir chega. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você que talvez esteja enfrentando um sofrimento terrível, não eternize esse sofrimento, porque isso vai passar. Só que na hora que a gente está vivendo o sofrimento, a gente pensa que vai sucumbir em meio ao sofrimento. A gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. A nossa fé parece que fica embaçada, e a gente deixa de crer que Deus é todo poderoso, a despeito dos nossos sofrimentos, a despeito das nossas agonias, a despeito das nossas dores. O texto que lemos e que serve como base para esse livro diz que na hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Querido, Jesus está na cruz de pendurado, sofreu uma condenação temerária. Ele não teve um julgamento justo, a gente sabe, ele se entregou, a morte dele é vicária. Ele substituiu cada um de nós naquela cruz. Ele substituiu os bilhões e bilhões de seres humanos que estão espalhados pela face da terra e que já viveram por ela, porque ele morreu por amor a nós. Mas ele foi sentenciado, não porque cometeu um crime. Ele estava ao lado de 2 bandidos, de 2 delinquentes, mas ele estava ali simplesmente por pregar o amor, por pregar o reino que não é deste mundo. E ele está ali de pendurado na cruz, e na hora em que o sol deveria estar brilhante, na hora em que o sol deveria estar a pino,
O dia deveria estar claro, pelo menos para amenizar aquele momento terrível que Jesus está vivendo. Diz o texto que há trevas sobre toda a terra. O que a gente aprende com isso? Dias enegrecidos fazem parte da nossa vida, mas é possível lidar com eles. É possível que o céu sobre a sua cabeça esteja um céu de bronze, esteja um céu de nuvens pardacentas. É possível que os céus hoje sobre a sua cabeça sejam um céu enegrecido. Os céus se enegrecem, querido, quando a gente perde um ente querido. Os céus se enegrecem quando um filho se envolve com as drogas, quando o marido vai embora, quando a esposa vai embora. Os céus se enegrecem sobre as nossas cabeças quando a gente entra numa crise interior, quando a gente entra num processo depressivo, quando a gente entra numa crise que vai além da crise externa, é uma crise interna. E muitas vezes nós não temos coragem de sequer compartilhar com alguém. Querido, eu quero dizer para você, à luz dessa palavra, que é possível vencer os dias de céus enegrecidos. Por trás das nuvens que encobrem o sol, tem um sol brilhante, e no momento certo, no momento oportuno, o Deus que é Senhor de céus e terra, que é o Todo-Poderoso, que criou os céus e tem o globo terrestre nas suas mãos, Ele vai dar um sopro, e com o sopro da sua boca, as nuvens vão se abrir, o dia vai clarear, e você vai dar glórias a Deus, você vai dar glórias a Jeová, você vai dar glórias ao Eterno, no nome de Jesus. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que existem momentos em que nós precisamos pôr para fora a nossa alma. Como é que é isso, pastor? É botar para fora aquilo que a gente está sentindo, querido. Autenticidade nas ações. Jesus, enquanto homem, Ele está na cruz de pendurado, e Ele clama em alto e bom som, sem pensar na opinião pública, sem pensar no que os outros haveriam de dizer, e Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele faz uma pergunta, uma indagação a Deus, ao Pai, e a primeira vez na Bíblia que a gente vê Jesus chamando Deus de Deus e não de Pai, haja vista a distância que Ele está sentindo. Por quê? Porque Ele tinha pecado? Não, mas porque Ele estava levando sobre si as nossas maldições, os nossos pecados, as nossas transgressões. Então havia um sentimento de separação do Pai, e Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? E aí fica uma resposta a essa pergunta: será que Deus o desamparou? O tempo todo Deus estava com ele ali. Alguém pode dizer: pastor, mas ele está sofrendo, ele está em dor, ele está no ápice da sua agonia, do seu sofrimento. Queridos, não raras vezes nós não entendemos porquê ou os porquês dos nossos sofrimentos, mas os nossos sofrimentos são pedagógicos. Eu vivi alguns sofrimentos ao longo da minha vida, e se não fosse esses sofrimentos, eu não teria me tornado a pessoa que me tornei hoje. Jesus trazia no bojo da sua missão a cruz, e Ele sabia disso. Então por que Ele faz essa inquirição? Porque Ele perquire Deus acerca do seu suposto sentimento de desamparo. Porque Jesus aqui é um Jesus homem, muito mais homem do que muitos crentes que estão nas igrejas hoje, que estão sofrendo, mas não se admite sofredores, não tem coragem de esboçar reações de quem sofre, em nome de uma religiosidade vazia, mentirosa, fragilizada, e que Deus reprova. Você é gente, você é ser humano, e como gente e ser humano você sofre. E quando sofre, precisa encarar isso de forma dinâmica, de forma real, porque o sofrimento vem e vai. Então Jesus rompe com o pensamento de que talvez ele estivesse sentindo, ou pensando, ou percebendo: o que vão dizer de mim? Eu sou o Messias, eu sou o Salvador.
Está ali ao pé da cruz João, o único que ficou. Está ali minha mãe Maria, está ali algumas mulheres, eu estou vendo elas daqui. O que elas vão pensar? O mais importante, querido, não é o que as pessoas pensam ao seu respeito, mas é o que Deus sabe ao seu respeito. E Deus sabe tudo a seu respeito. Quando você entra no quarto e chora sozinho, quando você passa a noite em claro porque não consegue dormir, Deus sabe e Ele está lá com você. Eu me lembro uma vez que minha filha se envolveu com uma paixão, está registrado no livro. Uma paixão que quase me tira do sério, irmãos. Adolescente apaixonado é uma desgraça. Eu tive que ir na casa da pessoa para terminar o namoro. Eu terminei o namoro. Quem me conhece sabe que eu tenho um coração extremamente amoroso. Sim ou não? Pode falar a verdade, irmãos. Mas quando estou bravo também... Fala Deus, né? Eu bati na mesa do cara e falei, meu irmão, tô acabando o namoro hoje. Mandei ela pro outro estado, passou uma semana fora. Outro dia encontrei um miserável na rua. Tive que desviar o carro, porque o carro tava querendo ir pra cima dele. E teve um dia que eu entrei no quarto, irmãos, eu não aguentava mais. E eu falei, Deus, eu sou um pastor porcaria, porque nem na minha casa eu sei cuidar, não estou sabendo lidar nem com as minhas filhas adolescentes, eu sou um pastor porcaria, e por que o Senhor me chamou para esse negócio, se nem na minha casa eu sei cuidar? E eu ouvi Deus falar assim, calma meu filho, que eu estou acertando as coisas. Hoje minha filha está ali, dá um close ali, brother. Tá namorando um moleque de Deus. Fica de pé o casal. Olha que casal bonito. Olha que casal bonito. Aleluia. Amo vocês, meus filhos. Quando eu entregar ela no altar, eu não vou perder uma filha. Eu já ganhei um filho. Esse moleque é igual um filho pra mim. Mas eu botei minha alma para fora. Até falar isso que eu estou falando aqui nessa mídia, nessa câmera, e para vocês que aqui estão, tem que ser um pastor macho, irmão. Sabe por quê? Porque pastor maquia sentimento. Pastor maquia realidades que vivem. E pastor é ser humano igual todo mundo. Meu povo pastoreado por mim aqui sabe disso. Eu sou igual a vocês. Só tenho duas diferenças. Preciso servir mais que vocês por causa da vocação e do chamado. E tenho mais responsabilidade que vocês, porque isso aqui está sob minha responsabilidade. Só isso e mais nada. No demais, tudo que vocês enfrentam, eu enfrento. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que nos piores momentos da nossa vida surgem os abutres. E para ilustrar bem isso, quantos lembram de uma foto tirada por um fotógrafo, se não me engano, é americano, está no livro, você vai ler depois lá, Kevin Carter. Em 1994, uma foto que ele tirou lá na África, quando eles estavam numa missão. Uma criança fraquinha, debilitada, fragilizada, um pretinho lá debilitado, fraquinho, e um abutre se aproximando, como que dizendo, se morreu como? Quantos lembram dessa fotografia? Ele ganhou um prêmio chamado Pulitzer, melhor fotografia do ano. Só que a despeito desse prêmio, a despeito do que aconteceu, a criança não sucumbiu àquele abutre. Tempos depois ele deu cabo da sua própria vida, ele se suicidou. Por quê? Não conseguiu lidar com aquela realidade trágica, aquela mensagem, aquela memória, tudo que ele viveu lá no Sudão não saía da sua mente, e ele deu cabo da sua própria vida. Por que eu estou falando isso? Porque nos piores momentos da nossa vida, a criança estava lá fragilizada pela fome, deitada, e surge o abutre querendo devorá-lo. Queridos, nos piores momentos da nossa vida surgem os abutres. Quem são os abutres? Os abutres de Jesus eram esses miseráveis aqui que começam a dizer, quando ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, e começam a dizer, ele chama por Elias, vamos ver se Elias vem salvá-los, ou vem salvá-lo. É possível que nas suas piores crises surjam pessoas, como
como os amigos de Jó, que ficaram em cima dele. Meu amigo, fala o que você fez, porque não é possível. Você fez alguma coisa errada, você é um desgraçado para você estar vivendo isso. Queridos, não raras vezes os nossos abutres são os nossos amigos. É possível que você esteja pensando aí nos amigos abutres que já surgiram na sua vida. Muitas vezes os nossos abutres são pessoas da nossa própria família, que ao invés de estender a mão quando sofremos, elas pisam em cima. Mas o interessante é que a gente precisa aprender a lidar com os abutres. Jesus aprendeu, sabe por quê? Quando ele está morrendo, quando ele vai dar o seu suspiro, ele diz: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, nós precisamos amar mesmo os piores abutres que surgem para nos tentar fazer o mal nos piores momentos. E eu não estou falando que amar abutres significa se relacionar com eles. Existe uma coisa que a gente precisa entender, existe uma coisa chamada empatia, gostar. Isso é diferente de amar. Me pergunta se eu gosto dos meus inimigos. Eu não sou maluco, eu não sou retardado. Pastor, o senhor não gosta? Não. Tem gente que eu lido que eu não gosto, que eu não tenho empatia. Mas eu preciso amar essas pessoas. E amar é diferente de gostar. Amar é uma decisão. Tem gente que não entende isso, querido. Jesus, enquanto homem, ele se relacionava com muitas pessoas. Você acha que ele tinha empatia com todas as pessoas? Jesus era ser humano como eu e você. Só dos 12 que andavam próximos dele, tinha 12 que andavam com eles. No meio desses 12 ainda tinha um abutre que vendeu ele, chamado Judas. No meio desses 12, tinha 3 que andavam com ele para cima e para baixo. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. E desses tinha o João, que ele reclinava a cabeça no peito. Esse era o parceirão. Esse era aquele que estava mais próximo dele. Mas amar, você precisa amar até mesmo aquele que te faz mal, meu amigo. E como é que você ama? Você ama quando você vê a pessoa com necessidade e você estende a mão. Alguém te fez mal, tem um abutre te cercando, querendo acabar com você. Você está vendo ele em necessidade. O seu coração é capaz de estender a mão para ele. É capaz de dar para ele uma cesta se ele está passando um perrengue. Se você vir o cara ali atropelado, porque sofreu um acidente, um incidente, você vai botar ele no seu carro e vai socorrê-lo ou vai passar por cima dele? Uma outra verdade que a gente aprende aqui é que Jesus dá um brado que abre caminhos. Jesus é um grande abridor de caminhos. Ele diz nesse brado, está registrado, a morte de Jesus está registrada em todos os evangelhos, nos sinóticos e no de João. Ele diz: está consumado, e expira, desfalece e morre. Quando ele diz está consumado, ele diz: eu produzi vida para a humanidade, eu gerei vida para a humanidade. Diz o texto que o véu do templo se rasga de alto a baixo. O historiador Flávio Joséfo diz que seriam necessários cavalos amarrados nas 2 pontas daquele véu para romper aquele véu. Então algo extraordinário acontece, algo inaudito acontece quando Jesus expira, porque havia no templo sagrado, hoje o templo somos nós vivemos na nova aliança, mas no Antigo Testamento tinha uma divisória entre o lugar santo e o santo dos santos. No santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar, tinha uma cortina lá, ele entrava amarrado, porque ele precisava se consagrar, e se ele desse mole e não tivesse consagrado como deveria estar, ele morria fulminado, e ele teria que ser puxado por aqueles que estavam lá fora. Quando Jesus morre,
Ele abre o caminho. Agora já não precisamos mais de um sacerdote, mas como diz o apóstolo Pedro, nós somos uma nação de sacerdotes. Você pode entrar no Santo dos Santos e desfrutar da presença de Deus de uma forma dinâmica, de uma forma real, de uma forma tremenda, porque você é um filho de Deus, e como filho de Deus Ele te abraça e te acolhe. Pastor, e os meus pecados? A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a carmesim, por causa do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, eles se tornam brancos como a neve. Jesus é um abridor de caminhos. E você? Será que você abre caminhos ou fecha caminhos? Tem muita gente na igreja, irmãos, que são verdadeiros fechadores de caminhos, porque lá na repartição que trabalha, não adianta ninguém, só sabe atrasar a vida dos outros. Porque na própria igreja, o miserável chega, diz que é um adorador, diz que é de Deus, mas ele não sabe servir o próximo, e quando faz é por interesse. Ele faz distinção. Se o cara chega num carro bonito, ele trata de um jeito. Se o cara vem a pé ou de bicicleta, ele trata de outro. Querido, Deus valoriza o valor que nós damos às pessoas, independente de quem elas são. Hoje estava eu e Márcio, está ali meu amigo. Faz assim, Márcio. Márcio é meu amigo há mais de 20 anos. Praticamente eu o discipulei. Eu ia nas festas dele lá na casa, os filhinhos deles hoje estão grandes. Tá aí a Camila. Camila tá ali, fica de pé aí, Mimila. Você é muito bonita pro povo te ver. Parece essa modelo, minha sobrinha. Ela ficou meio de pé, irmãos, ela é grandona. Tá ali a esposa. São amigos de mais de 20 anos. E eu me lembro quando eu ia lá nas festas dele. Festa regada à escola, só aquela que desce redonda. Pra que lembrar disso, pastor? Faz parte, irmão, da dinâmica. Eu nem obreiro era, não, eu era um membro de igreja. Aí certa hora ele falava assim: para tudo aí, irmão, para tudo aí que o irmão Adriano vai fazer uma oração. Era assim ou não era, brother? Aí eu orava, Senhor, e os caras respeitavam, irmão. Respeitavam. Orava, abençoava o filho. Por que eu estou falando isso? Porque eu lembrei que hoje estávamos eu e ele. Hoje eu tirei o dia para descansar, irmãos. Queria estar leve, livre e solto. Acordei meio-dia e pouca. Fui no pé sujo lá perto de casa. Comi um guisadinho lá, qualquer coisa. Aí daqui a pouco ele me liga: vamos tomar um açaí? Eu falei: aleluia, sobremesa, tô contigo. Paramos no açaí. Falei pra menina: me dá uma água de bolinha. Quem sabe o que é água de bolinha aqui? Meu povo sabe, né? A menina: água de bolinha. Fala: vamos lá, água mineral, comum na garrafinha, não tem nada. A outra garrafinha que tem bolinha, ela é água com gás. Eu falei: essa mesmo. Avança uma pra cá. Tá até aqui, ó. Tá aqui, aleluia. Aleluia. Sidão é sinistro, mandou comprar tudo: água de bolinha, água tônica, sem bolinha. Tem água pra tudo quanto é gosto. Aí, irmãos, a gente está tomando a água de bolinha e o açaí, que ele pagou para mim hoje, aleluia. Quem tem amigo é melhor do que ter dinheiro. De repente ele pensou: vai me dar um livro. Aí eu falei: se ele pensou, nem para minha mulher, irmãos, até minha mulher vai pagar. Porque eu fiz um voto, até o meu já peguei lá e já falei pro cara: me cobra, até o meu é pago. Quem me conhece sabe que eu tenho um coração mole, é verdade ou não é? Tiro a camisa do corpo para dar. Então eu fiz um voto: se eu até o meu eu vou pagar. Até minha mulher vai pagar o dela, tá trabalhando agora, aleluia. Aí eu falei: se ele tá pensando que vai ganhar o livro de graça, a casa caiu. Mas vamos no açaí, tô contigo, irmão. Tomando um açaí, daqui a pouco chega um cara, mango assado, maconhado, tudo ado. Aí ele olhou pra nós olhamos pra ele. Eu falei: brother, senta aqui. Tinha 3 cadeiras certinhas, eu sentado numa e ele noutra. Senta aqui, irmão. Falei: por que você tá assim, brother? Eu comecei a falar, já a lágrima já começou a descer. Sabe por quê, irmãos? Empatia. Eu senti que aquilo era um processo de fuga. E eu falei pra ele: brother, você tá fugindo de uma realidade ruim, que você não pode fugir, não adianta, você tem que encarar.
E eu já ia pregar de sofrimento, o sofrimento está na minha cabeça. Eu comecei a falar com ele: você está sofrendo, mas Deus pode mudar essa realidade. E ele começou a chorar. É mentira minha, Márcio? Só trabalho com a verdade, irmão. Começou a chorar, eu dei um abraço nele. Eu comecei a falar umas coisas para ele. Talvez muito tempo ele não recebesse um abraço. Estava fedendo, irmão. Eu tenho problema com cheiro, irmão. Meu nariz é aguçado demais. Se tem um troço que eu não posso evangelizar, é mendigo. Me bota para evangelizar, ficar comendo mendigo que eu vomito e tudo. Aí eu prendi a respiração e falei para ele: meu amigo, o nariz tampado, eu te amo. Chega, falei, fanho. Eu te amo, irmão. Jesus também. Jesus quer mudar a sua vida, aleluia. Aí aquele discurso breve, ele pediu o quê? O que ele pediu? O que um cara desse pede? Din-din. Aí eu falei: nunca meta essa que eu não tenho nada aqui. E o parceiro vai pagar no cartão, que ele só anda com dinheiro de plástico. Quem tem dinheiro só anda com dinheiro de plástico. O açaí aqui é baratinho, mas é no cartão. Então não tem dinheiro. Mas procura a igreja, irmão, porque Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida. Quantos creem que eu posso encontrar esse cara numa igreja dessa quando eu for levar meu livro? Quantos creem? E ele pode encontrar: pô, eu encontrei você naquele dia, você falou aquela parada, eu fui na igreja e Deus mudou a minha vida. Aleluia. Quantos creem nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Irmãos, às vezes você vê: o pastor está lançando um livro, o pastor está com 5 anos de ministério. Quando eu assumi essa igreja aqui, fiz uma reunião com os obreiros, meia dúzia. A igreja estava um caos, nos mais diversos aspectos. Aí fiz uma reunião aqui. Aí quando eu acabei a reunião, levantou e falou assim: pastor, o senhor já pregou no 484? Aí eu falei: como é que você sabe? Eu estava chegando em Culubandê, irmãos. Sabe o que eu fazia lá? Limpava banheiro, carregava madeira, fazia as atividades mais simples. Aí uma vez Deus falou comigo assim: tu vai pregar no ônibus. Deus queria testar minha capacidade de ter coragem, irmãos. Eu subi no ônibus com a Bíblia. Aí preguei, sim ou não? Não. Irmão, cheguei em casa, dobrei o joelho e falei: Deus, eu sou um porcaria. Eu sou um porcaria porque eu não tenho coragem de fazer o que o Senhor manda. Eu sou frouxo, eu sou um fraco. Irmão, Deus me deu uma força sinistra, aleluia. Aí Deus falou: vai de novo. Aí eu fui. Aí quando eu fui, irmão, o ônibus 484, aquele balança, mas não cai, pá. Peguei aqui em Culubandê, esperava onde mais ou menos parava de subir gente ali na descida do Caramujo. Quando marcou, eu segurei aqui, falei o versículo e falei: senhoras e senhores passageiros, desculpe incomodar a sua viagem. Não vim aqui vender bala e nem pedir nada para ninguém antes que alguém pense. Mas nesse mundo caótico, eu vim trazer uma mensagem de fé e de esperança para você. Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. Ele ama você. Simples, irmão. Daqui a pouco as lágrimas estão descendo. Daqui a pouco tem gente chorando. Eu falei: agora eu quero fazer uma oração. Aí fiz uma oração e desci. Daqui a pouco tinha uma galera na juventude. Não sei se Léo Pezão lembra disso, querendo me acompanhar nessa missão. Tu lembra disso? Pô, como é que faz esse negócio? E uns aprenderam e fizeram, irmão. E outro dia eu subi no ônibus, vi um cara fazendo um bagulho desse. Aí tem gente que chega na igreja, ele quer assumir um púlpito, ele quer pregar aqui. Parece que pregar é uma onda. Pregar é uma responsabilidade ferrada, irmãos. Aqui a gente gera vida ou mata a vida. Tá cheio de pastor aí matando gente que está ensinando um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. É um pseudo-evangelho, é uma falácia, é uma mentira, é um engodo. Tá levando gente pro buraco. Eu me lembro uma vez que nós fizemos um acampamento na igreja de carnaval. E aí, durante o dia a gente ficava acampado, à tarde a gente saía para evangelizar. Outro dia eu fui pregar na igreja, um cara me viu. Acho que minha cara não mudou muito não, né, irmãos? Quem viu aquela foto que eu botei pequenininho no Facebook?
Acho que foi Kátia que comentou, né, Kátia? Pastor, não mudou nada, o sorriso é o mesmo. Então eu tô mesmo bonitinho de antigamente, porque naquele tempo a galera falava assim, como ele é bonitinho. Então eu tô bonitinho ainda, aleluia. Tô bonitinho ou não tô, meu amor? Isso é o que mais importa. Falou que eu tô lindo. Filma ali, irmão. Eu tô o quê, amor? Lindo, aleluia. Cadê minha mãe? Minha mãe, eu não sou lindo? Pronto, e minhas filhas dizem que eu sou lindo também. Não sou lindo, filha? Fala que não. Léo, você é meu amigo. Eu sou lindo ou não sou? Valeu, pô, você é parceiro. Aí eu entrei na igreja, acabei de pregar. No final ele me procurou e falou assim, pastor, o senhor uma vez evangelizou aqui por trás na oficina, o senhor estava com a gandola de camuflado do exército. Ele confundiu, era fuzileiro naval, porque eu era da marinha. Ou melhor, sou da marinha, hoje estou na inatividade. E aí eu estava com a gandola de naval, que arrumei com o naval, e boné, e saímos para campo para evangelizar. Enquadrei um cara da oficina, não sei nem o que eu falei para ele, até hoje eu não sei. Ele falou, pastor, meu irmão era dos caras com o coração mais duro que eu já conheci. Eu estava na janela e eu crente. Eu falei, esse moleque é maluco, pensando que vai converter meu irmão. Mas eu sou maluco mesmo, irmão. O que Deus manda eu fazer, eu faço. E pá, desenrolo vai, desenrolo vem, fui embora. Quando o cara me viu pregar na igreja, ele falou, pastor, uma semana depois daquele dia, meu irmão caçou uma igreja. Hoje ele está no seminário, é presbítero da igreja tal. E aquela semente foi o Senhor que lançou. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Domingo passado, retrasado, foi domingo passado que eu fui no encontro da minha turma de marinha? Domingo passado. Eu não ia porque era domingo, irmãos. Só que os caras sabem que eu sou pastor, não deu para fazer outro dia, eles sempre fazem no sábado. 23 anos de marinha, minha turma completando. Hoje vivo a gente deve ser uns 300 mais ou menos. Conseguimos reunir quase 70. Quando eu cheguei lá, tem gente que eu não via há 20 e poucos anos. Porque desde que a gente entrou, eles foram embora, seguiram suas vidas. Uns são engenheiros, outros são outra profissão. Lá tem a famosa ala gay, né? Porque tem gente que pensa assim, a marinha é cheia de gay. Quantos são do exército aqui? Tem gente do exército? Tem gente do exército aqui? No exército tem gay também. Na polícia tem gay. Em tudo quanto é segmento da sociedade tem gay. Sabe como é que eu tratei os gays? Abracei os caras, e aí, irmão? Tamo junto, como é que você tá, beleza? Pô, Adriano, você é um pastor diferente. O cara é gay, mas é ser humano, irmão. Sabe o que eu faço com isso? Eu abro o caminho para ele entender o que é a verdade do evangelho. Os caras não me repulsaram, eu também não os repulsei. A gente se tratou bem nas nossas divergências, mas a gente tem uma convergência maior. A gente é ser humano. A gente é gente. Sabe o que os caras da minha turma criaram um grupo no WhatsApp? Os caras estão falando, o assunto de hoje foi Adriano. Não o Adriano, mas o Adriano pastor. Só para você ter noção, eu nunca imaginava, irmão, isso aconteceu. Eu já vendi mais de 50 exemplares pela internet, pelo Facebook. Gente de Brasília, gente de Belém, gente de Manaus. Pastor, eu quero o meu. Sabe o que é isso? É agir de Deus quando a gente se predispõe a abrir caminho. Será que você tem sido um abridor de caminho ou um fechador de caminho? Vou encerrar por aqui porque vai dar 9 horas, o resto você vai saber no livro. Quando a gente se porta bem na hora do sofrimento e na hora da dor, a gente pode converter as pessoas que a gente sequer pode imaginar. Pastor, como é que o senhor vê isso? Esse centurião romano era o pior algoz de Jesus. Ele estava comandando o exército que estava massacrando Jesus. Só que quando Jesus dá o brado, querido, está consumado, parece que um filme passa na cabeça daquele cara. Ele se dobra e ele diz, esse verdadeiramente era filho de Deus. Sabe o que é isso? É a conversão. Quando alguém reconhece que Jesus é o filho de Deus, ele está se convertendo, ele está se rendendo. E
esse centurião se converte. Tem gente que quer converter o vizinho, devolvendo as pedradas, pagando mal com mal. Pastor, o senhor não sabe o que ele me fez. Tem muita gente que me fez muita coisa também, mas Deus tem me ensinado a perdoar. Aleluia. E por causa da postura de Jesus, esse centurião se converte. Não apenas ele, porque é uma pessoa que tem liderança. Atenção, você que tem liderança. As lideranças, os seus liderados observam o que você faz. E liderança é influência. Você influencia pessoas dia a dia. O que você fala? Às vezes dentro do coletivo, você começa: porcaria desse ônibus cheio, e todo mundo fedorento, e papapá. Você já está influenciando um monte de pessoa com isso aí. Se você começar: o coletivo está cheio, mas é assim mesmo, né? Faz parte. Daqui a pouco a gente desce, vai sentar na salinha no ar-condicionado, ou vai pegar um maçarico, né, Fabão? Nesse calor de quarentinha. Seja alguém que abre caminho, querido, porque você vai abrir caminho para os outros, e Deus vai abrir caminho para você no nome de Jesus. E por fim, para encerrar, quando a gente pensa que está sozinho, tem gente com a gente. Você pode até pensar que está sozinho. O texto diz que estava lá, sem poder fazer nada. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, José, Salomé e tal. E tinha uma galera lá, João estava lá também. Tem vezes que não dá pra gente fazer nada, mas só a gente ter alguém para chorar com a gente já é bom demais, irmãos. Às vezes pessoas entram aqui nesse gabinete pastoral, fala, conta o dilema, não tem o que fazer, irmão. Aí eu saio de trás da minha mesa, dou um abraço, digo: tamo junto, vamos orar. Aí ora, a pessoa fala assim: pastor, obrigado, pastor. Aí eu fico pensando: obrigado de quê? Não fiz nada, não tenho o que fazer. Então, querido, escute isso que eu vou falar. É possível encarar o sofrimento sem perder o brilho, sem perder a essência de ser gente, e gente do bem. Gente que quer ser como Jesus. Alguém que ama, alguém que sabe ser altruísta e que sabe fazer a diferença nesse mundo terrível, nesse mundo cheio de agonia e de dor. Você pode dizer amém para isso? Você pode aplaudir o Senhor? Você está feliz? Estenda as mãos para cá, vamos orar ao Senhor. Aí nós queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos te dizer muito obrigado, Senhor. Nosso coração se alegra na tua presença, porque temos a certeza e a convicção que esse livro vai alcançar muitas vidas. Aleluia! Vidas serão abençoadas, serão transformadas, impactadas pelo poder da tua palavra que está sendo ministrada. Aleluia! Deus, eu quero abençoar a vida do pastor Adriano junto com os pastores, junto com a tua igreja, nesse período em que ele vai ministrar a tua palavra em várias igrejas, inclusive no exterior, em outras nações, porque o Senhor há de glorificar a vida dele, e o teu nome vai ser glorificado em primeiro lugar. Em nome de Jesus nós oramos, certos de que o Senhor está honrando, o Senhor está sendo glorificado. Aleluia! E toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome. Cubra o teu servo, guarde ele em todos os momentos, Senhor. E que vidas e muitas vidas, milhares e milhares de vidas, sejam alcançadas pelo Senhor. E que essa não seja a única tiragem deste livro, mas que possam acontecer outras para a glória do teu nome. Nós cremos nisso, em nome de Jesus, porque Ele colocou o coração de abençoar missionários e a tua obra. Amém, Senhor. Então o teu nome vai ser glorificado, já está sendo glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Amém.
Glória a Deus.